sei que esse vídeo aqui não vai dar view nenhuma, mas como eu gosto muito desse filme, eu tenho que falar o quão injustiçado e subestimado ele é. E eu não entendo, simplesmente não entendo, não me desce quem fala que esse filme é ruim. Ele não é perfeito, mas ruim ele tá muito longe de ser. Bora logo pro resumo e no final eu falo minha opinião sobre o filme. Boy, os caras malvados esse começa, ó. Os caras malvados começam nos apresentando os dois protagonistas do filme, o Senhor Lobo e o Senhor Cobra. Aqui, logo de cara, recebemos duas informações importantes que serão muito úteis na trama. A primeira é que eles estão comemorando o aniversário do Cobra e a segunda é que o Cobra odeia aniversários. Quando eles saem do restaurante, vemos que todo mundo tem medo deles. Inicialmente, eu achava que esse medo era por serem um lobo e uma cobra no meio das pessoas, tá ligado? Mas não, esse medo é porque eles são os criminosos mais perigosos da cidade. E sim, a cidade tem gente e bicho misturado, isso que é o bom de animação. E logo de cara eles entram em um banco e o lobo já solta essa pérola que eu confesso que ri mais do que deveria. Fica à vontade, pessoal. A gente só veio fazer um assalto. Enfim, depois desse assalto, conhecemos todo o grupo de protagonistas com a quebra de quarta parede. Além de também conhecermos suas funções, onde o Cobra é o cara cauteloso do grupo e meio ninja. Conhecemos também o Tubarão, que é o mestre dos disfarces. O cara até roubou a Mona Lisa disfarçada de Mona Lisa. Conhecemos a Tarântula, que é a hacker do grupo. E por último, o Senhor Piranha. Perdão a infantilidade, mas eu não consigo não rir desse nome. O Piranha é o cara puto do grupo, o marrento e o brabo. E por último, mas não menos importante, o Lobo, que é o líder dessa rapaziada e o protagonista do filme. E esse é um dos raros casos que o protagonista é o meu personagem preferido do filme. E aqui vai uma curiosidade pra vocês. A dublagem desse filme é toda feita de Star Talent. Tendo Rômulo Estrela dublando o Lobo, Nive Stefan dublando a Aranha, que combina muito por sinal, Luiz Lobianco dublando o Piranha, Babu Santana dublando o Tubarão e Sérgio Guizé dublando o Cobra. E esse é um dos raros casos que a dublagem de Star Talent ficou muito boa. Irmão, nem parece que é Star Talent. Se você assistir o filme sem saber disso, você nem vai reparar. Voltando pra história, nossos protagonistas dão a fuga na polícia e conhecemos essa chefe policial. E o sonho dela é prender os caras malvados. A vida dela se resume a isso. E os caras malvados, caso você tenha TDAH, são os protagonistas. Após essa fuga, eles vão pro esconderijo deles numa clara referência ao GTA e ligam a TV. E aqui eles se deparam com essa raposa que tem muita cara de safada. E essa raposa tá falando sobre eles. Acontece que essa raposa safada é a governadora da cidade e fala que os caras malvados são malfeitores ultrapassados de meia tigela. Além de anunciar que vai premiar o melhor cidadão do ano com o tal do golfinho dourado. O lobo ficou ofendido com o que a raposa disse e tem a ideia de roubar esse golfinho dourado, já que ninguém nunca conseguiu fazer isso e assim, quando eles roubarem, eles vão se sair por cima dessa raposa. E esse golfinho é tão difícil de roubar que nem mesmo um tal de Pata Escarlate conseguiu roubar. E esse Pata Escarlate é um criminoso maluco que nunca foi preso. Anotem essa informação. O evento em que o golfinho dourado vai ser entregue será realizado em um museu. E esse golfinho fica atrás das cortinas dos bastidores. O golfinho será entregue ao Professor Marmelada, esse pouquinho da Índia que é a criatura mais bondosa do mundo. O maluco faz caridade, salva bicho, salva gente, é a melhor criatura da Terra. Então, a sala do golfinho é protegida por duas portas blindadas. Uma é destravada com o cartão da policial e a outra é destravada com o olho da raposa. O lobo se disfarça e chega pra trocar uma ideia com a raposa, onde ele consegue roubar o anel dela e ainda tirar uma foto com a safada. Assim se inicia o plano dos caras malvados, onde eles se disfarçam se misturando no meio da multidão. E aqui o lobo consegue roubar o cartão da policial e a tarântula invade a sala dos servidores. No meio do caminho, o lobo vê uma véia dando vacilo e tenta roubar ela. Porém, quando ele puxa a
bolsa da véia, ela cai e o lobo se vê na obrigação de salvar ela. E assim, a véia agradece ao lobo e diz que ele é um rapaz legal. Mas o que o lobo não esperava é que ele fosse gostar disso e ainda se sente muito bem e sua cauda começa a balançar. Enfim, o tubarão distrai os seguranças dizendo que vai ter um bebê. E com isso, o lobo consegue invadir a sala do golfinho com a foto da raposa. E na hora da premiação, a raposa conta a história de um meteorito que caiu na cidade e causou um estrago enorme. Porém, o professor Marmelada salvou algumas vítimas e retirou o meteorito do local. E esse meteorito ficou conhecido como meteorito do amor por ter um formato de coração. E quando a raposa vai premiar o professor Marmelada, o golfinho sumiu porque os caras malvados roubaram ele. Mas o problema é que quando eles estão de saída, o professor Marmelada faz o discurso todo bonitinho e de novo o rabo do lobo começa a balançar. Assim, entregando que eles são os caras malvados. E eu acho essa cena muito engraçada. Eles roubaram o golfinho dourado! Qual é? Você não pode provar isso. Quando eles estão sendo presos, o lobo começa com um discurso para a raposa, dizendo que eles só são maus porque a sociedade sempre tratou eles assim e eles nunca tiveram a chance de mostrar seu lado bom. Na moral, essa raposa tem muita cara de safada. Após esse discurso do lobo, o professor Marmelada, que é um cara muito gente boa, diz que todos merecem uma segunda chance e fala pra geral que vai transformar os caras malvados em caras legais. E após muita discussão, a raposa, mesmo com o pé atrás, aceita o acordo porque a ideia foi do Marmelada. E no fim, ela se vira pro lobo e diz pra ele aproveitar bem essa segunda chance. O bonde todo fica sem entender nada e pergunta se o lobo bateu com a cabeça. Porém, meu amigo, o lobo tem tudo arquitetado e diz que o plano é eles fingirem que viraram legais, pra dessa forma entrar num baile de bondade que o professor Marmelada vai organizar e sair de lá roubando o golfinho dourado. Então chegou o momento do professor Marmelada transformar eles em bonzinhos. E na casa dele, eles conhecem essa luminária que tem o formato do meteorito do amor. E o piranha fica dizendo que ela parece uma bunda. E guarda essa luminária na cabeça porque ela vai ser muito importante futuramente. O professor Marmelada faz diversas provas com o intuito de testar a bondade deles. Porém, eles só fazem merda e fracassam em todas e até cometem crime nessa brincadeira. Com isso, a raposa perde a paciência e vai chamar a polícia pra prender eles. Assim, o lobo vai jogar um charme pra cima dela, mas ela diz que ele é covarde por não ter a capacidade de se provar um cara bom. E o lobo começa a desabafar, dizendo que ele sempre é o vilão de todas as histórias e o culpado de tudo. E mesmo que por um milagre ele tenha mudado, ninguém nunca iria acreditar nele. E a raposa nunca entenderia ele por ela ser a perfeitinha bonitinha dos óculos e terninhos. Porém, a raposa revela que eles não são tão diferentes e mostra que roubou dele o anel que o próprio lobo tinha roubado dela anteriormente sem ele nem ver. E com isso, a raposa diz pra ele agir pensando nele mesmo e não pelo que os outros pensam dele. E que assim ele tem a chance de viver uma vida melhor com os amigos dele. E por fim, ela diz que torce muito por ele e que vê ele no baile. Após isso, o lobo, inspirado com essa conversa, encontra um gato em cima de uma árvore precisando de ajuda. Então ele salva o gato e o professor Marmelada grava isso dizendo que esse vídeo vai convencer a cidade e o pessoal do baile que agora eles são legais. O Marmelada chama o lobo e diz que ele tá mudando e que em uma hora ele vai ter que escolher entre a vida do bem e os amigos criminosos dele. Então chegou o momento do baile, onde vemos que será a primeira vez que o meteorito do amor será exibido ao vivo. E os caras malvados estão conhecidos por terem virado caras legais porque o vídeo deles salvando o gato viralizou. E chegando no baile, o lobo monta o plano. Bom, o golfinho dourado vai ficar trancado em uma caixa de titânio com senha de 5 dígitos. E essa senha tá guardada em uma caixa que só a policial tem acesso com a digital dela. Lobo, piranha e tarântula implantam bloqueadores de sinal no local.
enquanto o cobra vai roubar a senha e o tubarão vai pegar um golfinho falso. E na hora de premiar o professor Marmelada, o lobo apagará as luzes e eles vão trocar os golfinhos. Assim, as luzes voltam e quando geral menos esperar... Até mais, otários! Então, eles fugirão com o golfinho. Pausa pra falar que essas cenas em que eles montam e executam os planos de assalto são as melhores partes do filme. Isso se repete 2 vezes durante o filme e é muito divertido. E quando chega a festa, geral aplaude eles e eles estão sendo idolatrados. Durante a festa, quando eles vão executar o plano, o lobo fica evitando a raposa e ela vai chamar ele pra dançar com a maior cara de safada. E aqui pinta o clima de romance entre eles, mas não dura muito porque o cobra pega a senha e chegou a hora da premiação. O único professor... Professor Marmelada! É, o lobo apaixonado pela raposa amarelou. E a pergunta é, o que o cara não faz por uma mulher? E como eu estou me referindo ao lobo, eu não posso deixar de falar que ele tá só esperando a bolseta. Enfim, depois do lobo amarelar, o bonde todo fica em choque. E quando eles menos esperam, as luzes se apagam e o meteorito sumiu. E o pior é que ainda incriminaram os caras malvados. Assim, geral começa a correr atrás deles e o lobo passa o endereço pra raposa dizendo que vai devolver tudo. Então eles são presos e o Marmelada chega dizendo que quer falar com eles. O lobo jura ao Marmelada que não foram eles que roubaram o meteorito. E o Marmelada diz que sabe que não foi ele, porque afinal ele é um rapaz legal. Então aqui o lobo se liga que aquela velhinha que ele salvou lá no começo do filme é na verdade o Marmelada disfarçado. E nesse momento temos a principal revelação do filme. Ora. Finalmente vocês entenderam. O quê? Sim, o Marmelada é o verdadeiro vilão e armou tudo isso pra ele roubar o meteorito e os caras malvados levarem a culpa. E não é por nada não, mas era meio óbvio que esse maluco era o vilão do filme. Desde a primeira cena dele eu já sabia disso. O filme caiu no famoso clichê do cara que é 100% bonzinho, mas no fim se revela como vilão. O que realmente me surpreendeu aqui foi ele ser a velhinha do começo do filme. E o melhor é que isso não foi algo jogado no filme. Depois que eu reassisti o filme pra fazer o vídeo, eu reparei que a véia tem o bigode do porquinho da Índia. E esse detalhe é muito bom. E quem prestar atenção já mata isso logo de cara. Mas como eu não presto atenção em nada, eu não me liguei. Mas foi até melhor porque isso me surpreendeu muito depois. Enfim, quando o meteorito caiu, os cientistas descobriram que o meteorito tinha uma frequência eletromagnética diferente de tudo que existe na Terra. E o Marmelada vai usar isso para fazer o maior assalto do mundo. O lobo, sabendo disso, perde o controle e vai para cima dele. Porém, o Marmelada tira a situação de contexto e geral pensa que o lobo é o errado da história. E com isso, geral fica contra eles e eles vão presos. A raposa se liga que algo de errado não tá certo e vai até o endereço que o lobo mandou. E esse endereço é o esconderijo deles. No presídio, o lobo fala sobre a história que ele salvou a véia. E tudo piora porque ele e o cobra brigam feio porque o lobo disse que os caras malvados, seus amigos de toda a sua vida, estão o atrapalhando. A polícia vai separar essa briga, porém quem chega e salva a pátria é o Pátio Escarlate, aquele criminoso citado lá no começo do filme. E ainda temos a revelação que na verdade é a raposa. A raposa chama eles pra impedir o Marmelada, mas o cobra discute novamente com o lobo. E aqui ele diz que odeia aniversários porque são lembretes permanentes de que pros outros ele não passa de um monstro assustador que não vale nada. Sendo que nada disso se compara com o único cara que ele podia confiar apunhalando ele pelas costas. Assim, ele e o resto do bonde vão embora. Quando chegam no esconderijo, o cobra vê que levaram tudo que eles tinham. E eu confesso que eu ri dessa cena. O lobo entregou todas as nossas coisas que a gente roubou na maior necessidade. Com isso, o tubarão tava chorando e o cobra dá um picolé pra ele se acalmar.
E assim, do nada, simplesmente do nada, todo mundo vira cara legal de novo porque o cobra deu a merda de um picolé pro tubarão. Eu odeio essa virada, irmão, porque além de ser do nada, ela não faz o menor sentido. Como que um picolé faz os caras virarem gente boa do nada? Enfim, o único que não vira legal depois disso é o cobra, que fica bolado com os outros. E indo pro Marmelada, vemos que ele tá usando o poder do meteorito pra manipular todos os porquinhos do mundo e realizar o assalto. E quando o lobo e a raposa chegam pra impedir o plano, eles caem numa armadilha e descobrimos que o cobra começou a trabalhar pro Marmelada. O cobra é vacilão. Então, o cobra e o Marmelada vão executar o plano, mas o bonde chega e salva o lobo. E quando o cobra e o Marmelada finalmente vão pôr o plano em prática, os protagonistas pegam o meteoro e saem vazado. Mas quando eles chegam com o meteorito na polícia, o lobo se dá conta de que ele não pode fazer isso sem o cobra. Então eles voltam pra buscar ele e o Marmelada vacilão chuta o cobra pra fora do helicóptero. Mas eles conseguem salvar o cobra e fazem as pazes caindo em câmera lenta. No fim, os caras malvados protegem a identidade da raposa e se entregam pra polícia por causa de todos os crimes que cometeram. O Marmelada chega com o meteorito e faz pensarem que ele salvou o bagulho, porém a policial se dá conta de que esse meteorito é na verdade uma luminária. Então temos mais uma reviravolta, que é a revelação de que o cobra manipulou os porquinhos da Índia pra trocarem o meteorito pela luminária do início do filme. E dessa forma explodirem o verdadeiro meteorito. E agora sim, o Marmelada e os caras malvados são presos. E por fim, o lobo revela que ele deixou aquele picolé no congelador pra provar que o cobra é legal. No fim, ainda temos um pós-crédito da raposa buscando eles no presídio depois deles serem soltos. E aqui se encerra o filme. Boy, Os Caras Malvados é um filme que não é lá tão conhecido. O que eu acho uma pena, pois ele é bem divertido e merece mais reconhecimento. Não sei se você sabe, mas esse filme é da DreamWorks e foi inspirado em um livro que leva o mesmo título do filme. Claro que esse filme não chega nem aos pés dos clássicos da DreamWorks, como Shrek, Kung Fu Panda, Madagascar, enfim. Mas não deixa de ser um bom filme e eu vou me aprofundar aqui nas qualidades e nos defeitos do filme. Sobre as qualidades, de cara já temos a animação, que é sensacional e diferenciada. Ela lembra bastante a animação do Aranhaverso, é muito boa. As cenas deles colocando os planos de assalto em prática, como eu disse anteriormente, são muito divertidas. Os personagens principais, principalmente o lobo e o cobra, são muito carismáticos junto com a raposa. O filme simplesmente não para quieto, é reviravolta atrás de reviravolta e é bem gostosinho de assistir. Fora que essas reviravoltas não são jogadas, como eu falei anteriormente na questão dos detalhes. Como, por exemplo, a cena da véia com o bigode e a cena do cobra colocando o capacete para manipular os porquinhos, que no final mostra que ele fez isso para acabar com o plano do Marmelada. Agora, sobre os defeitos. O primeiro é o vilão, que é muito previsível e clichê. Se tu já assistiu pelo menos 10 filmes na tua vida, tu vai saber que ele é o vilão logo de cara. Eu acharia bem melhor se a raposa fosse a vilã, porque isso causaria uma discrepância absurda, pois ia quebrar todas as expectativas, tá ligado? Porque ia fugir do padrão do bonzinho que se revela como vilão, mas não aconteceu. Outra coisa que eu queria que fosse melhor é o desenvolvimento dos outros 3 do grupo, pois eles dão muito destaque ao lobo e o cobra, e os outros estão ali mais pra preencher palco. Bom, isso foi o que eu senti, infelizmente. E por fim, a virada dos caras malvados com o picolé. Eu falei durante o vídeo o quão ridículo isso foi. E agora, pra fechar de verdade, uma coisa que eu ia esquecer de dizer é a duração do filme. Eu acho que ele poderia ter lá pra 1h20, 1h30 no máximo. Infelizmente, o filme se prolonga muito e ele tem quase 1h50 de duração, mas isso não estraga o filme, porque ele é bem gostosinho de ver. Dito isso, apesar de todos esses defeitos, Os Caras Malvados de 2022 é muito divertido. E comigo, esse filme tem uma nota 7,5 de 10, quase caindo pra 7. Mas ainda fica na média.
Esse ano vai lançar uma continuação que eu particularmente acho desnecessária, porque esse primeiro filme até que é bem redondinho. Mas eu espero que eu esteja errado e que os outros 3 tenham mais desenvolvimento nessa continuação. E eu vou estar aqui pra lhes trazer um vídeo de Os Caras Malvados 2 quando lançar. Deixa esse teu like que me ajuda muito, me segue no Insta que lá tu vai ver meu rosto, se inscreve no canal e tamo junto!